Agora, no Acorda Rio Grande, Dinheiro em Pauta. Com Jonas Schwingel, do canal Seja um Holder. Está conosco o Jonas Schwingel, participa aos sábados, sempre falando sobre finanças, sobre dicas para que a gente possa organizar melhor a nossa vida financeira. E hoje para tratar de um tema que frequentemente é pauta aqui na Rádio Independente na área da polícia, que são os golpes, principalmente golpes financeiros, esquemas de pirâmide, enfim, os mais diversos golpes que existem e que acabam acometendo as pessoas acabam caindo nesses golpes e frequentemente é notícia na imprensa. Tudo bem, Jonas? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a quem está aqui presente. Exato, né? Infelizmente é algo que a gente gostaria de não falar, né? Gostaria que não existisse. Mas é algo que existe, está entre nós, e a gente que está numa cidade interior, vamos dizer assim, a gente acredita que não assola a gente, mas sim, existe golpes rolando aqui na nossa região. Inclusive eu já estive em um local onde a mesa ao meu lado estava sendo apresentado um golpe a uma pessoa, então eu ouvindo eu consegui identificar. Então a gente tem que ter muito cuidado, sim, né? A gente acaba caindo em golpes e muitas vezes a gente tem uma falsa ilusão de que as pessoas caem em golpes somente por falta de conhecimento, né? Porque as pessoas não têm aquele conhecimento financeiro ainda, que infelizmente ainda é uma coisa que a gente está trabalhando aos poucos, mas não é somente isso não, né? Tem muitas pessoas que teoricamente são instruídas, tem pessoas que têm um certo nível de educação, inclusive um golpe que está rolando aqui na região, eu já vi professores oferecendo esse golpe, tá? Então eu presenciei, então não é uma coisa que alguém me falou, né? Então são pessoas instruídas que estão no meio disso e muito pela ganância, né? Por aquela questão de querer enriquecer rápido, querer ganhar dinheiro rápido, né? A gente tem aqui um povo ainda muito conservador, só que esses dias eu estava comentando até que nós temos dois extremos aqui, né? E dá para dizer o Brasil inteiro. Ou o brasileiro é extremamente conservador, ou é extremamente arriscado. Não existe aquele meio termo, aquele passo a passo para seguir dentro da área financeira que seria o ideal, né? Um pouquinho mais de risco, depois vai aumentando, não. Ou o pessoal é extremamente conservador, que fica ali na parte de poupança, que seja, ou realmente cai nesses golpes com uma promessa de dinheiro rápido, né? Bom, vamos lá, falando a respeito disso, o que é uma proposta indecente, digamos assim, que caracteriza esse golpe? A gente sabe que promessas de ganhos muito grandes, somente isso já é de se desconfiar, né, Jonas? Perfeito, isso aí. O que as pessoas se valem para dar o golpe hoje, né? Normalmente elas utilizam alguns classes de ativos, que a gente chama, que são algumas classes de investimento, onde não são tão popularizadas, né? Ou não, o pessoal não tem tanto conhecimento. E o que está mais sendo utilizado hoje é a criptomoeda, né? Então os golpes das criptomoedas cresceu muito em função também da alta das criptomoedas. Então o pessoal, não, as criptomoedas estão subindo mesmo, então é real essa porcentagem que estão prometendo. Mas aqui, qualquer promessa de rentabilidade em ativos de renda variável, o que são renda variável? Criptomoedas, ações, enfim. Bolsa de valores. Bolsa de valores. Qualquer promessa de rentabilidade nessa classe de ativo é mentira. Não existe tu ter uma promessa de rentabilidade garantida em renda variável. O nome já diz, é variável, ela varia. Tu pode ganhar no ano 20%, 30%? Ok, tu pode, mas no outro ano tu pode ficar no 0 a 0, tu pode ter retorno negativo. Isso é natural dentro da renda variável, essas oscilações ano a ano, isso vai acontecer. Então qualquer promessa de ganho garantido dentro da renda variável, dentro de criptomoedas, é mentira, isso não existe. Além disso, a gente acaba sendo muito afetado por essas emoções e uma promessa de ganho rápido. É comum a gente ter, por exemplo, aqui na região, um golpe que já chega a ser batido, mas que constantemente a gente noticia, que é, por exemplo, o golpe do bilhete. Exato, tem o golpe do bilhete, o golpe do Pix, né? Agora também está bem alta, né? É extremamente... Inclusive, um desses golpes que eu estava precisando, que eu comentei há pouco, é o do Pix, né? Justamente isso, a pessoa pede, não, tu faz um Pix para entrar e na hora tu já recebe um certo valor de volta. Pessoal, vamos parar, vamos pensar de forma racional nisso. O problema é que as pessoas são pegas pela emoção. E quem está apresentando o golpe tem uma narrativa muito bem instruída para te convencer. Então, né, é natural que a pessoa tenha lá vários meios para tentar te convencer disso. Então, onde já se viu tu fazer um Pix para alguém e na hora de receber uma parte de volta? Qual o sentido que tem isso? Né? Então, a gente tem que começar a parar
e pensar de forma racional. Justamente as emoções, né? Fazer com que as emoções fiquem de lado quando a gente está lidando com a parte financeira e trazer para o racional. Então, esse é o maior desafio, né? E uma das dificuldades que eu comentei ali, que estão fazendo muito hoje, né? Que eu comentei do retorno garantido. Estão dizendo assim, o retorno não é garantido, é de 3% a 5% ao mês. Pessoal, isso é retorno garantido. Se tu põe uma base mínima para um retorno mensal, tu está garantindo, no mínimo, aquela rentabilidade. Isso não existe. Em renda variável isso não existe. Então, qualquer rentabilidade que vocês forem ver também, acima ali de 2% ao mês, de forma garantida, desconfiem. Aliás, o que é uma renda, um rendimento tolerável assim por mês? Se nós formos pegar no longo prazo, né, historicamente, o que a gente pode esperar de rendimento dentro de uma renda variável que seja, é uma média de 10% a 12% ao ano. Ao ano. Ao ano. Seja, isso é 1% como muito ao mês. Exato. 10% a 12% ao ano se formos pensar no longo prazo. Longo prazo que eu estou falando, 10, 15, 20 anos. Por quê? Como eu comentei há pouco, vai ter anos que tu vai ganhar 30, 40, vai ter anos que tu vai ficar no 0 a 0 e isso é natural dentro da renda variável. Dentro da renda fixa do Brasil, né, o que vai fazer com que a renda fixa mude a rentabilidade? A taxa de Selic, né, que tanto se fala que a Selic agora está caindo, ela é a nossa taxa básica de juro. Então, essa ali é um parâmetro que você pode ter para uma rentabilidade média dentro da renda fixa. Ainda com relação a essa organização que a gente tem, o Jonas ele tem um canal, seja um holder no YouTube, e que justamente presta todos esses esclarecimentos. Mas dando um passo atrás, a pessoa que hoje ela está somente na poupança, ela tem alternativas tão seguras quanto e melhores do que a poupança para poder ter ganhos melhores? A poupança está o quê? Está rendendo... A poupança, vamos entender o funcionamento da poupança, tá? A poupança, quando a Selic, que é essa taxa de juros que eu comentei para vocês, ela está acima de 8,5% ao ano, que é o caso agora, ela está acima de 8,5%, então a sua poupança está rendendo 0,5% ao mês. Mais ou menos é isso. Então 6,17% ao ano, dá um pouquinho a mais por causa dos juros sobre os juros, tá? Então a poupança está rendendo mais ou menos 6,17% ao ano. Tem uma taxinha referencial, que a gente não vai entrar a fundo, mas é uma taxa irrisória. Então, em média, é isso. E tem sim o próprio Tesouro Direto, né? O que é Tesouro Direto? É você emprestar dinheiro para o governo. Então, esse sim é o investimento mais seguro do Brasil. E ele te rende exatamente a taxa Selic. Então, ele está te rendendo mais de 11% ao ano. Qual a diferença dos dois? A rentabilidade tem uma diferença bem alta. O Tesouro Direto, né? O Tesouro Selic, ele é mais seguro, tá? A diferença é que o Tesouro Selic tem incidência de imposto de renda, o que a poupança não tem. Mas, se for pegar a rentabilidade final, o Tesouro Selic é muito melhor e sempre vai render mais que a poupança. Por quê, Jonas? Porque quando o Selic estiver abaixo de 8,5%, o rendimento da poupança não é mais 0,5% ao mês, é apenas 70% da Selic. Então cai também. É interessante porque às vezes a gente falando assim parece complexo, mas entenda esse chamado Tesouro Direto também como uma espécie de poupança, é praticamente a mesma coisa. E para que você possa, por exemplo, tirar o dinheiro da poupança e colocar num investimento que renda um pouco melhor, o que é preciso? Isso. Bem, perfeita a tua colocação. A poupança, tu está deixando dinheiro do banco, tu está emprestando dinheiro para o banco. O Tesouro Direto está emprestando dinheiro para o governo. Ponto. Né? Em tese é isso mesmo. Né? E o governo é muito mais seguro, porque quem sustenta os bancos é o sistema. Obviamente, se o governo quebrar, quebrou o Brasil inteiro, então não tem o que fazer. Então, qual é o passo a passo simples? Né? O que você faz quando vai no banco? Você abre uma conta no banco e deposita seu dinheiro lá. Se você quer investir no Tesouro Selic, você vai abrir uma conta numa corretora, que é como se fosse um banco, e vai investir diretamente lá no Tesouro Selic. Então, é um passo simples. Então, tem aí várias e várias corretoras, tá? Corretoras é como se fosse um banco, que você pode investir sim de forma gratuita e é o mesmo sistema de abrir conta no banco. Muito bem. Jonas, é interessante também a gente falar sobre essa questão pessoal da família. Quanto que é o recomendável, quantos % da renda familiar a pessoa deve destinar ao investimento, à poupança, à economia? Sim. Bom, cada pessoa tem um certo nível de vida, cada pessoa tem uma certa quantidade de custos, né? Tem filho, não tem filho, enfim, tem que pagar colégio, não tem que pagar colégio. Mas o ideal é que a gente consiga guardar no mínimo 10% da nossa renda para investimentos futuros. Isso vai depender muito, claro, da nossa idade, né?
quanto mais velho você for, quanto mais você está se aproximando da aposentadoria, obviamente maior a renda que você teria que guardar caso você não tenha começado ainda. Então, se eu tenho lá 45 anos hoje e eu nunca guardei R$1, bom, se eu guardar 10% até minha aposentadoria aos 60, 65, quando vai ser pouco. Então, eu tenho que tentar guardar um pouquinho mais. Mas quem ali está com 30, 25, 30 anos, guardando 10% no início é suficiente para depois ter uma aposentadoria tranquila. E muito por quê, Nicolas? Porque o início é sempre mais difícil. E no momento que a gente consegue pegar o hábito, a rotina de guardar dinheiro e a gente vê o nosso dinheiro crescendo, naturalmente a gente vai querer guardar mais. Naturalmente a gente vai querer guardar 10, 15, 20%. O interessante é criar esse hábito realmente e colocar como se fosse uma despesa, como uma conta de luz, uma conta de água que você tem que pagar todos os meses, só que é uma despesa com a sua segurança na sua velhice. Isso. Tem até, muitas pessoas fazem, tá? Eu já vi várias pessoas fazendo e eu acho que é uma coisa fantástica, porque o que acontece? Às vezes a gente não tem realmente essa disciplina para guardar no início. E é natural, né? Todos nós somos assim, né? Somos imediatistas, né? Mas a gente tem, o boleto da conta de luz a gente paga, o boleto da conta de água a gente paga. Então o que as pessoas fazem? Fazem um boleto para elas mesmas, né? Hoje existe bancos que é possível fazer isso. Então por que não você pegar e fazer um boleto início do mês? Faz um boleto lá de 100, 200 reais e coloca no meio da conta da água, lá da conta de luz. Quando você for pagar as contas, naturalmente você vai pagar aquele boleto também. E aquele boleto é para o seu futuro. Então as pessoas elas têm a disciplina de pagar os boletos, mas muitas vezes algo que é investir para o nosso futuro, que é pegar o dinheiro e guardar antes, a gente não tem a disciplina de fazer, porque a gente acredita não, né? As contas estão ali apertadas, então a gente não quer ter esse problema de não conseguir pagar as contas. Mas coloque um boleto junto ali, que com certeza vai ser mais fácil de você ir criando esse hábito. Assim como a prática do exercício físico é importante para a nossa saúde física, economizar é importante para a nossa saúde financeira. Jonas, obrigado pela tua participação e até a próxima semana. Obrigado. Valeu. Jonas Swingel, ele participa do canal Seja um Holder no YouTube, também no Instagram. Lá você vai encontrar mais informações e dicas, principalmente sobre renda variável, junto com o Thiago Lemes de Sá. Eles são os responsáveis por criar esse conteúdo de graça na internet.